Vamos abrir a palavra de Deus nessa noite, no Salmo 103. Este será o nosso texto para o sermão, no Salmo 103. À medida que você for encontrando, peço que você fique de pé, em reverência à palavra santa do Senhor. Diz a palavra do Senhor: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Amém. Vamos orar? Ó Senhor, bendita é a Tua palavra, animadora, encorajadora e poderosa. Estamos reunidos nesta noite, 31 de dezembro de 2022. Este dia nunca mais retornará, Senhor, e estamos bem conscientes disso. Nem nunca mais os cantos que nós cantamos, como cantamos hoje, serão entoados. Sabemos que o ano findo passou-se de formas tão distintas em nossa vida. Tantas coisas aconteceram, tantas coisas não aconteceram. Muitas expectativas nossas foram supridas e cumpridas, outras não. Tivemos frustrações, tivemos dores, tivemos decepções, sofrimentos, ansiedades, preocupações diversas. Talvez muitos corações estejam aqui apreensivos nessa noite. Talvez muitos corações estejam experimentando um duplo sentimento de expectativa e de esperança pelo que virá, mas de preocupações muito particulares de suas vidas. Senhor, Tu conheces meus irmãos, Tu conheces o contexto de cada um deles e das necessidades da alma e do corpo de cada um deles.
Eu não posso resolver os seus problemas, e não consigo e não conheço muitos deles. O Senhor, sim, sabe de todos. Pode resolver todos, se assim o Senhor quiser. Mas compete a mim, Senhor, como portador da mensagem, da pregação, de expor a Tua palavra, dizer ao Teu povo o que Tu queres. E que esta palavra enche o coração desta congregação nesta noite. Amém. Que esta palavra traga alegria, traga esperança, traga regozijo, que ela regue corações ressecados pelas dores e pelos sofrimentos, pela descrença talvez, pelo desânimo talvez, que ela nos encoraje. Ó Senhor, dá-nos a Tua palavra, precisamos dela, e que meus irmãos sejam edificados, consolados e exortados pela sagrada palavra de Deus. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Meus irmãos, o Salmo 103 é um salmo importante no saltério, porque ele nos chama a louvar ao Senhor. Este é um salmo de Davi, e Davi aqui conclama toda a criação a louvar ao Senhor. Podemos dizer que este salmo está dividido em 3 partes importantes e didáticas para o entendimento do que Deus quer de nós, o que Deus quer nos ensinar e o que Deus requer como resposta de nosso coração ao que está escrito aqui. A primeira parte está do versículo 1 ao versículo de número 5. Aqui o salmista Davi nos ensina a proclamarmos a nós mesmos, ao nosso próprio coração, que Deus é bom. É importante que nunca esqueçamos disso, que Deus é bom. E é importante que digamos a nós mesmos, a nossa própria alma, constantemente, Deus é bom para nós. E a nossa alma deve louvá-lo por isso. A palavra bendize aqui tem esse sentido de louvar ao Senhor. A segunda parte deste salmo está do verso 6 ao verso de número 19. Temos aqui não mais uma proclamação à própria alma de que Deus é bom, mas uma proclamação para a igreja, para o povo de Deus, para Israel, que Deus é bom. A terceira parte desse salmo está do verso 20 ao 22. Aqui nós lemos 2 coisas importantes. Primeiro, que os anjos também são convocados a louvarem a Deus, dizendo que Ele é bom. E que toda a criação, toda a natureza também é convocada a dizer, Deus é bom. Então Davi está nos ensinando neste salmo que todos nós devemos sempre proclamar isso com o coração cheio de gratidão. Deus é bom para o seu povo. Deus é bom para toda a criação. E Ele deve ser louvado por sua bondade. Aqui uma observação inicial no início deste sermão. Volte seus olhos para o verso de número 17. Aqui nós lemos algo importante, porque lemos o seguinte: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Em termos hebraicos, que este livro foi escrito, a palavra misericórdia muitas vezes é usada de forma muito genérica no livro dos Salmos, e às vezes ela contempla o que está no texto original, mas não contempla com muita ou com total propriedade. Quando nós falamos a respeito da bondade de Deus, por exemplo, a bondade de Deus se divide em algumas partes. A bondade de Deus se manifesta, por exemplo, como misericórdia. Misericórdia é Deus colocar o seu coração na nossa miséria. É Deus compadecer-se de nós. Então a misericórdia, ela é dispensada tanto para aqueles que temem a Deus e o servem, como para aqueles que não servem, para o crente e para o não crente. A misericórdia de Deus alcança todos os homens. Direcionada aos crentes, podemos dizer que essa misericórdia é especial, ou ela é pactual. Mas a bondade de Deus também se manifesta como longanimidade. Nós vamos ver isso nesse salmo. Ela é a paciência de Deus, estendida paciência de Deus. Esse aspecto da bondade de Deus também pode dirigir-se
ao crente e ao não crente. Em relação ao crente ou à igreja, a longanimidade de Deus também pode ser conhecida como uma paciência especial de Deus, ou pactual de Deus com o seu povo. Para o não crente, ela se manifesta para a preservação da vida, para a preservação da criação. Então, a paciência de Deus é dispensada sobre todos os homens, mas em especial ela se manifesta aos crentes. Quando falamos ainda da bondade de Deus, ela também se manifesta como amor. E aí, em especial, em termos bíblicos, direcionada à igreja. Especialmente falando, nesse versículo 17, a palavra misericórdia no hebraico não significa o que eu disse há pouco. Significa amor leal. Então aqui leríamos em termos hebraicos: o amor leal do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. A NVI, Nova Versão Internacional, já traduz assim. Mas aqui podemos dizer que no amor leal há misericórdia. Mas o termo misericórdia não contempla tudo do que a palavra no hebraico está dizendo aqui. A bondade de Deus também se manifesta como graça. E essa também apenas dispensada em termos salvadores para os crentes. Dito isso, nós precisamos prosseguir ainda em outros aspectos do texto, mas vamos fazer isso à medida que formos avançando versículo a versículo. Abra, então, no versículo 1. O salmista começa nos dizendo aqui: bendize, ó minha alma, ou louve, ó minha alma, ao Senhor. Está dizendo a ele mesmo, né? Ao seu próprio ser, que deve louvar ao Senhor. A ideia de alma aqui não é apenas a parte imaterial do homem, mas o meu ser deve louvar ao Senhor. Tudo que há em mim deve bendizer o seu santo nome. A ideia de nome ou referência a nome aqui está ligada à ideia de Senhor aqui, que é o eu sou, de Êxodo 3:14. A minha alma deve louvar ao eu sou. Então, este salmo é um louvor ao grande eu sou, por parte de toda a criação. Então, o texto no verso 2 nos diz: louve ou bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O salmista então vai dizer posteriormente quais são os benefícios, mas podemos já considerar aqui algumas coisas. Nós temos uma tendência humana, falha, limitada e até uma manifestação da nossa pecaminosidade, de esquecermos recorrentemente dos benefícios de Deus à nossa vida. Quando nós estamos doentes, estamos sofrendo com uma enfermidade, às vezes sofrimentos muito agudos, sejam enfermidades físicas ou enfermidades emocionais ou mesmo psíquicas, nós podemos esquecer da bondade de Deus. Podemos esquecer do que Deus fez no passado. Podemos esquecer de que Ele tem cuidado de nós, de que Ele tem suprido as nossas necessidades, não muitas vezes como nós esperamos, ou como gostaríamos, ou como pedimos, mas Deus age na nossa vida constantemente. É claro, eu sei que a misericórdia de Deus muitas vezes se manifesta de forma estranha, muito estranha. Um exemplo disso: Deus ordena a um profeta que ele saia de sua terra e vá para Nínive, uma cidade terrível, cruel, caracterizada por atrocidades históricas. Jonas era esse profeta. Ele desobedece a Deus e quer ir para outro lugar. Deus então envia uma tempestade. Deus então faz com que aquele profeta seja lançado ao mar. O que era aquilo? Misericórdia. A gente não espera que a misericórdia se manifeste dessa forma. Se eu perguntasse a vocês aqui hoje, quem quer ser lançado ao mar? E a tempestade, né? Se eu perguntasse assim, você quer misericórdia? Todos nós diríamos, sim, eu preciso de misericórdia. Mas nós precisamos entender que a misericórdia não se manifesta nos padrões que nós estipulamos. Não temos como padronizar as ações da misericórdia de Deus na nossa vida. Jonas ser lançado ao mar foi uma manifestação da misericórdia de Deus, tanto pela vida de Jonas como pela vida do povo de Nínive. Então nós podemos ser lançados ao mar
e a uma tempestade, quando Deus manifestar misericórdia a nós. Quando o salmista nos diz aqui que nós não devemos esquecer de nenhum só dos seus benefícios, isso nos faz lembrar do hino que cantamos. Contas muitas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. O Salmo 90 nos ensina a contarmos os nossos dias para alcançarmos um coração sábio. Devemos sempre rememorar o que o Senhor tem feito na nossa história. Volte comigo a alguns salmos, para o Salmo de número 78. Veja só o que o salmista nos ensina aqui. Este é um salmo que fala da providência de Deus e como Deus guia o seu povo durante toda a história de Israel. É um grande resumo da peregrinação de Israel até o nascimento de Davi. O verso 1 do Salmo 78 nos diz: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas, e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda não hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. O Senhor nos ordena a lembrarmos dos feitos do Senhor. Muitos dizem que no final do ano, no dia 31, nós devemos fazer uma retrospectiva do que nós conseguimos ou não conseguimos, do que nós devemos planejar para o ano seguinte, de pensar onde nós erramos, onde nós acertamos. Isso é muito positivo e nos ajuda a crescermos como seres humanos. Mas antes disso, devemos nos lembrar do que Deus fez. O que Deus fez em nós. O que Deus fez conosco. O que Deus fez com a nossa congregação. O que Deus fez com a nossa família. O que Deus quis ensinar. Não nos esqueçamos de nenhum só dos seus benefícios. Sim, as lágrimas podem ter vindo, provações, privações podem ter vindo, mas eu estou certo, meus irmãos, mesmo sem saber de todos os problemas que vocês enfrentaram, que algo pode ter faltado, mas o pastor celestial nunca faltou, consolação nunca faltou, graça nunca faltou e misericórdia nunca faltou. Nós podemos sofrer grandes abalos nessa vida e até perdermos o chão, mas nunca perderemos o céu. Nunca perderemos a consolação. Para cada medida de dor haverá superior medida de consolação. Não esqueçamos de nenhum só dos seus benefícios. O Salmo continua dizendo quais são os benefícios. Então, Davi pontua agora. Verso 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades. Coisas interessantes aqui. A iniquidade é a manifestação da maldade do coração humano. O pecado na Escritura é mostrado de várias formas, como iniquidade, como transgressão da vontade de Deus, dos preceitos de Deus, não é? Mas a iniquidade demonstra a maldade do nosso coração. O texto diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. É curioso quando nós ouvimos alguém dizendo assim: eu sou uma pessoa tão boa, não tenho maldade no coração. Todos nós temos. O melhor de nós é um terrível pecador.
o melhor de nós. Se houver, melhor. Se houver, melhor. Mesmo remidos, mesmo salvos, o nosso coração é mau. Nosso coração é mau. A nossa piedade nem sempre é sincera. O nosso louvor nem sempre é do fundo do coração. O nosso serviço nem sempre é para a glória de Deus. Mas diz o texto que Ele é quem perdoa todas as tuas maldades. Bendito seja Deus por isso, irmãos. Porque depende dele, não de nós. O texto continua: quem sara todas as tuas enfermidades. Esse texto está ligado a pecado, né? Enfermidade aqui está ligada a pecado. Então, o que nos parece imediatamente na mente do salmista que está escrevendo, as enfermidades aqui contadas são enfermidades da alma. Ele é quem sara as tuas enfermidades, as feridas que estão na tua alma. Ele é o médico, ele é o remédio e ele é a cura para as feridas de nossa alma. Sermos salvos não significa que seremos imediatamente curados de todos os traumas, de todos os problemas que nós enfrentamos no passado. Mas significa que nós temos alguém que cuida de nós e de que Ele é um médico por excelência e de que Ele quer tocar nas nossas feridas, que Ele quer tratar as nossas feridas, mesmo aquelas que nós nunca conseguimos falar com alguém, mesmo aquelas que nós não conseguimos expressar para outra pessoa, mesmo aquelas que nós temos até vergonha de orar a Deus, pedindo que Ele nos ajude. Ele é quem sara todas as nossas enfermidades, todas as dores da nossa alma. E este médico chama-se Jesus Cristo, e certamente, com toda a convicção, posso dizer: este é o Cristo que nós adoramos, e esse é o Cristo que está no nosso meio nessa noite, o médico dos médicos. Não esqueça desses benefícios. Você pode pensar: mas pastor, eu tinha um objetivo de trocar de carro, trocar de casa, eu queria passar no vestibular, eu queria trocar de emprego. Não se esqueça desse benefício. Ele é quem perdoa os teus pecados e sara todas as dores da tua alma. Depois o salmista nos diz: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. O salmista está falando da ressurreição dos santos. Ele é quem redime a tua vida da cova. A Escritura nos fala sobre a morte várias vezes. A morte é um aspecto recorrente nas Sagradas Escrituras, e em uma medida muito alta, o trabalho pastoral, em termos simples, é preparar os crentes para morrerem. Um pastor prepara os crentes para esse dia, o dia da morte, o dia de morrer. Este é um dia que nós não queremos apressar. Esse é um dia que nós não gostamos de pensar, porque há muitas coisas que nos doem quando nós pensamos nesse dia. Esta semana estava fazendo um culto doméstico com meu filho antes dele dormir, como comumente fazemos todos os dias. E nós então lemos a Bíblia, cantamos, lemos o catecismo, e então ele me disse: papai, quando eu crescer, eu vou dirigir o carro e você vai na minha cadeirinha. Eu disse: mas eu não vou conseguir sentar na sua cadeirinha. Eu disse: mas você vai ficar criança e vai ficar na minha cadeirinha. Eu disse: papai não vai ficar criança. Ele disse: você vai ficar velhinho? Eu disse: vou. Ele disse: mas você já está velhinho. Ele começou a ver os cabelos brancos. Eu disse: filho, pula essa parte. Ele disse: você não vai ficar velhinho, papai. Eu disse: papai vai ficar velhinho. E ele raciocinando, olhando para o teto, e disse: e depois de ficar velhinho? Depois de ficar velhinho você vai para o céu? Eu disse: isso, vai para o céu. Ele disse: não, você vai ficar criança. E então eu entendi o que ele estava argumentando. E aí eu prossegui nas provocações teológicas.
Eu disse: papai vai morrer, filho. Ele disse: você não pode morrer, papai. Eu amo muito você. Uma criança já entende o choque que é a morte. A morte quebra, devasta, dói. Nós não aguentamos pensar sobre isso, em perder pessoas que nós amamos. Mas Paulo nos ensina o seguinte em 1 Tessalonicenses: nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós não pensamos na morte nos mesmos termos. Para nós, quando morre, não acaba. Pelo contrário, começa uma vida eterna e maravilhosa, sem nenhuma dor e nenhuma possibilidade de separação daqueles que amamos. O salmista diz aqui: ele é quem redime a tua vida da cova. Ele é quem salva você da separação eterna de Deus. O salmista está falando aqui da ressurreição, da esperança da ressurreição. Sim, nós podemos morrer. Sim, nós vamos morrer. Se não estivermos vivos quando ele voltar e sermos ressuscitados, e glorificados, nós vamos morrer. Mas a morte não nos vence, irmãos. A enfermidade não nos vence. Eu lembro que no início do meu ministério, eu fui visitar um irmão num sítio. Um irmão jovem. Era pedreiro, estava trabalhando na construção de uma casa e uma viga caiu no seu pé. Ele perdeu 3 dedos do pé. E eu estava no comecinho do ministério e eu fui aquele caminho da minha casa até a casa dele pensando: meu Deus, eu vou dizer o que a esse irmão? O que eu vou dizer? Como eu vou consolá-lo? Me ajude. A gente não aprende isso no seminário. Aprendi isso na vida pastoral. E então, quando eu cheguei lá, ele estava sentado, seu pé estava enfaixado, e nós cantamos hinos a Deus e lemos a palavra. E eu comecei a falar para ele, tentando consolá-lo, e ele abriu um sorriso e disse: pastor, eu perdi 3 dedos. Isso não é trágico. Trágico seria perder o meu Cristo. Trágico seria me perder eternamente. Era um irmão humilde. Ele disse: pastor, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que quando eu ressuscitar, não terei nenhuma deficiência. Isso é temporário. Este irmão entendia quem era que o redimia da cova. Aqui a gente tem diabetes, a gente tem pressão alta, pressão baixa, tudo que no mundo se inventa em ordem alfabética a gente tem, né? Já viu aqueles crentes? Eu já vi vários, né? Que quando começa a conversar e falar das doenças, aí um fica com raiva quando o outro tem mais doença do que ele quer dizer as doenças dele: não, tenho mais, eu tomo vários remédios. Nós vivemos essas circunstâncias aqui, mas seremos redimidos de tudo isso. Ele é quem redime a nossa vida da morte, da cova. Não nos esqueçamos desse benefício. E aí o verso 5 diz: ele é quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Nós fazemos uma pergunta aqui ao texto, né? Na verdade, várias, né? Primeiro, você pode dizer, eu conheço crentes que na velhice não se fartaram de bens. E como é que esse texto se cumpre? E depois você pode perguntar, e eu conheço jovens que se fartaram de bens. E como é que esse texto se cumpre? Na verdade, a ideia de velhice aqui no texto hebraico significa existência. Ao longo da existência, longa existência. Ele é quem farta de bens toda a tua vida até a velhice. A ideia aqui é de contarmos como Deus tem nos abençoado da juventude até a velhice. De sorte que Ele vai nos renovando desde a mocidade até a velhice. Deus é quem nos sustenta, é isso que o versículo está querendo dizer. Com os seus benefícios do início de nossa vida até o final dela. Na velhice, nunca seremos desamparados pelo Senhor. Sempre seremos sustentados por Ele. Na mocidade, sempre seremos renovados pelo Senhor. Sempre seremos sustentados por Ele. O verso 6 nos diz:
O Senhor faz justiça e julga os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e muito benigno, assaz benigno. Deixe-me ater-me aqui, irmãos, a esta parte. Deus está aqui falando através do salmista que ele julga a causa dos desfavorecidos, que Deus não abandona os mais fracos e frágeis. Nós podemos sofrer abandonos diversos, humanos, amigos, familiares, pais, mães, esposos, esposas, filhos. Podemos sofrer vários abandonos, mas o Senhor, diz o texto sagrado, faz justiça e julga a causa dos oprimidos. O texto continua dizendo que Deus manifesta os seus caminhos a Moisés e mostra os seus feitos aos filhos de Israel. Então, ele é misericordioso e compassivo. A ideia de compassivo aqui está ligada e é inseparável da ideia de longanimidade no texto hebraico. Então, literalmente aqui, compassivo é de rosto relaxado. Esse é o sentido. De rosto relaxado, compassivo e longânimo. Como assim? Como rosto relaxado? Isso só pode ser entendido no versículo 9. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Isso em relação ao seu povo. Isso aqui é maravilhoso. Porque o texto está nos dizendo que ele vê as nossas iniquidades de acordo com o contexto. De que ele vê os nossos pecados e ele permanece com o rosto relaxado, olhando as nossas desobediências. De que ele contempla as nossas falhas e os nossos erros como um pai paciente, amoroso, que não apressa-se em nos corrigir severamente. A sua longanimidade, a sua compaixão está direcionada a nós. Então ele é muito bondoso, muito benigno, assaz benigno. Ele vai além de qualquer limite perceptível de bondade, porque o seu amor é conosco. Não podemos esquecer desses benefícios. Irmãos, você já teve a experiência de ser abençoado por Deus quando você estava fazendo tudo errado? Quando você esperava repreensão, disciplina, correção, e Deus lhe abençoou. E a ficha caiu assim: meu Deus, como eu sou terrível, como eu sou pecador, como eu desonro a Deus, e Deus me proporciona isso. É isso. O seu rosto está relaxado. Sua paciência conosco é prolongada. Deus não se estressa conosco. A gente se estressa fácil, né? Mas Deus não se estressa conosco. Ele nos corrige, ele nos disciplina. É claro que quando o seu povo apostata da fé, ele pode se irar também. Mas aí extrapolou todos os limites possíveis da sua divina longanimidade. Mas a ideia do texto aqui é essa extensão de paciência de Deus para conosco. E Deus não repreende perpetuamente o seu povo. Sim, nós podemos estar sofrendo algum agravo hoje por uma repreensão do Senhor. Alguma coisa pode não estar andando como deveria, conforme os nossos planos, porque Deus pode estar nos repreendendo. Porque Deus não está deixando acontecer. Porque Deus está travando as coisas. Mas o texto nos diz que essa repreensão não é para sempre. Não é para sempre. Abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo 20. Veja que coisa interessante. E parece-me que esta passagem escrita por Davi tem relação com isso. Êxodo 20, passagem dos 10 mandamentos. Veja o versículo 3, ou melhor, o versículo 5
diz: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Êxodo 25, 20 e versículo 5. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Sabemos que esse texto não está tratando de nenhuma espécie de maldição hereditária. Os filhos não herdam os pecados dos pais e são punidos porque os pais pecaram. Diz Ezequiel que cada um é cobrado pelos seus próprios pecados. Mas a ideia aqui é que o comportamento pecaminoso de pais idólatras reverberará também na vida dos filhos que serão idólatras, que aprenderão os passos de seus pais distantes de Deus. Então Deus repreenderá até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem. Então, se alguém teve um familiar, um pai que não honrou a Deus, mas esta pessoa está honrando, Deus não visitará com juízo. É o que o texto está dizendo. Mas veja o tempo possível da repreensão de Deus, a infidelidade a Ele, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Em termos bíblicos, e muitas vezes na Escritura, uma geração podia durar 40 anos, 50 anos. Mas veja o verso 6. E faço misericórdia até 1000 gerações, 1000, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Os benefícios que seguem aqueles que temem ao Senhor e que obedecem ao Senhor são por muitos anos, por muito tempo. Deus tem prazer em abençoar o seu povo. E a disposição de Deus de abençoar é mais do que de repreender. Veja que para repreender, terceira e quarta geração daqueles que amam, e 1000 gerações serão alvo das bênçãos de Deus daqueles que o obedecem, guardam os seus mandamentos. Veja então o verso 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Isso aqui é também muito constrangedor, porque além de não nos repreender para sempre, Ele não fica indiferente conosco. Deus não fica cismado com o seu povo. A gente fica, não é? A gente perdoa, mas com o pé atrás. A gente perdoa, mas dizendo, não faça mais não, porque eu estou ligado. Está um olho no padre e o outro na missa. Se você pisar fora, está perdoado. Agora, se pisar fora da linha, meu amigo, você não tem outra chance não, viu? O texto nos diz aqui que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas a gente não aprende isso. Pecamos contra Deus. O que é que a gente faz? Como Adão, foge da presença dEle. Foge. A gente deixa de ler a Escritura, a gente deixa de orar, deixa de vir para a igreja. Esses são os primeiros sintomas de um crente que não está abandonando o pecado. Ele vai abandonando a vida piedosa, porque ele vai se envergonhando dos seus pecados e vai para longe de Deus. Isso é um contrassenso em termos bíblicos. E é uma contradição na vida cristã. Quando pecarmos, não devemos fugir de Deus. Na verdade, devemos correr para Ele. E não devemos olhar para Deus esperando essa justiça retributiva. Essas são as ideias dos amigos de Jó. Eles tinham que encontrar uma causa para o sofrimento de Jó. Então, tu tem que ter feito alguma coisa, Jó. Não é possível, você está sofrendo isso. Você está se coçando com um caco de telha. Seus filhos morreram, você perdeu as suas propriedades, seus animais, você era rico, ficou pobre. Então, não tem como ser outra coisa. É Deus que está lhe castigando. Essa é a justiça retributiva dos amigos de Jó. E esse é o padrão que muitas vezes nós temos. De esperarmos que Deus nos visite terrivelmente por causa dos nossos pecados. Mas o Salmo diz que Ele não faz isso. Não nos trata segundo os nossos pecados. Meus irmãos, se Ele nos tratasse pelo parâmetro da nossa santidade e da nossa retidão, não sobrava não. Não sobrava um não. Sobrava? Quem de vocês pode levantar a mão? Não sobrava um. Porque todos os dias nós pecamos. Nós falhamos,
Nós não vivemos como Ele ensina na sua palavra, e Ele não nos trata assim. O seu rosto é relaxado conosco. Ele nos trata como se nós estivéssemos fazendo o que é certo. E como é que pode isso? Pode. Jesus é a explicação. Jesus nos substitui. Interessante como Jesus tem a ver com o Salmo 103. Então, quando o Pai olha para nós, Ele vê Cristo. Não é porque nós cumprimos os mandamentos que Ele tem essa relação conosco. É porque Cristo cumpriu os mandamentos. É porque Cristo morreu para nos substituir. É porque Cristo nos fez filhos adotivos. Ele nos trouxe para dentro da casa de seu Pai. E Ele então nos dá certeza agora de que Deus como Pai cuida de nós em todas as áreas da nossa vida, de que nós temos vida eterna, de que nós não devemos nos preocupar mais com um destino longe de Deus, porque Deus nos deu um destino perto dele por causa de Cristo. Cristo é o caminho que nos levou para Deus, então por isso nós podemos estar certos que Ele não nos trata de acordo com os nossos pecados e não nos retribui consoante as nossas maldades, as nossas iniquidades. A gente merece retribuição justa da parte de Deus. Merecer, a gente merece. Quem merece está aqui nessa noite. Mas Ele não faz isso. E o nome disso é graça. Graça. Você pecou hoje várias vezes e está vivo por causa da graça. Está vivo por causa da graça. Veja o verso 11. Isso aqui é maravilhoso. Como salmista, termos artísticos e poéticos, descreve isso. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Fala aqui da altura do amor de Deus. Paulo fala algo semelhante em Efésios, a altura, a largura, a profundidade. No verso 12, ele diz: quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. A largura, não mais a altura, mas a largura. Assim como o oriente está distante do ocidente, Deus afasta de nós as nossas transgressões. Ele nos perdoa as iniquidades, nos perdoa as maldades. E veja que no verso 13 agora não é mais uma questão de altura, não é mais uma questão de largura, mas agora uma questão de profundidade. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. O coração dele está em nós. E Ele tem prazer em nós. Agora, como é que pode, irmãos, um negócio desse? Como é que Deus tem prazer em mim e em você? Olhe para você. Olhe para quem verdadeiramente você é. Não para o que as redes sociais mostram. Não, eu sei que a rede social deixa você bem bonitinho, fofinho, arrumadinho, cheirosinho, com a musiquinha, tocando atrás da foto, mas não é assim, você não é isso. Em termos interiores, você sabe quem você é. Mas o Pai tem um coração em nós, inclinado para nós. Isso deve nos fazer estremecer. Um pregador uma vez disse algo tão interessante. Ele disse a coisa mais terrível das Escrituras. A verdade mais terrível que deve nos fazer estremecer é que Deus é amor e Ele é bom. Isso deve nos perturbar e nos consolar ao mesmo tempo. Ele é amor e Ele é bom, porque não há nada em nós que atraia os olhos de Deus. Nada. Nada. Nenhuma boa obra, nem polidez no falar, nem a altura da voz, se você fala baixinho, mais educadinho, ou fala mais alto, expansivo, emocionado. Não, nada disso impressiona Deus. Deus não é impressionado por nada, não é impressionado por nossa religiosidade, por nosso tempo de crente, por nosso tempo de igreja, o tamanho de nossa Bíblia, nem para a roupa que a gente veste.
Deus não está preocupado se a nossa Bíblia é de Genebra, Deus não está preocupado se a gente é calvinista ou arminiano. Deus está olhando para dentro de nós e sabe quem nós somos, e mesmo assim decidiu amar-nos. Eu amo vocês, porque eu decidi amar vocês. Veja o verso seguinte, verso 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, uma flor do campo. Ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas o amor leal do Senhor, lembram? É de eternidade a eternidade. É interessante porque o salmista está fazendo um contraste aqui. Ele está mostrando a brevidade da vida humana e a fragilidade da vida humana e a extensão do amor de Deus, da eternidade passada à eternidade futura. Nós somos breves, nós temos prazo de validade, o boleto vence, tem dia da gente nascer e dia da gente morrer, não é? Mas o amor de Deus por nós, por cada indivíduo, cada pessoa que está na sua igreja, o amor de Deus por nós é desde a eternidade passada até a eternidade futura. Essa é a extensão do amor de Deus por nós. Não tem prazo de validade, não tem vencimento. Deus sempre nos amou e sempre nos amará, e não há nada que façamos contra Ele, sendo eleitos, que mudará o amor de Deus por nós. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Veja o verso 18. Ou melhor, ainda o verso 17, que faz menção aqui ao mandamento que nós vimos. A promessa do mandamento, veja, o amor leal do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Aqui finda as recomendações do salmista para o louvor da igreja. Primeiro, o meu coração deve louvar a Deus, e ele mostra as razões. Segundo, a igreja deve louvar a Deus, e ele mostra as mesmas razões. Não sei se você reparou. A misericórdia, o amor, a bondade de Deus sobre o seu povo. E agora ele vai para a parte final. Versículo de número 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Deus é soberano, é isso que o salmista está dizendo. Ele está assentado no trono e ele governa sobre todo o universo, sobre toda a criação. Então o salmista diz: anjos do Senhor, louvem-o. Bendigam ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Louvem, anjos do Senhor, ao Deus que governa sobre tudo. Verso 21. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus. Aqui continua falando dos anjos, que fazeis a sua vontade. Uma vez que Satanás, que era um anjo, se rebela contra Deus e arrasta uma grande parte da milícia angelical, não toda a milícia angelical, mas diz o texto em Apocalipse, terça parte dos anjos que vão com a cauda do dragão. O que restou então para ficar com o Senhor são os anjos eleitos, conforme designado por Paulo. Paulo os chama de anjos eleitos. Esses anjos servem a Deus. Não devem ser adorados, não devem ser buscados, mas eles servem a Deus. Diz o autor aos Hebreus que nós podemos ter cruzado com anjos sem sabermos. Diz o texto sagrado que eles protegem o povo de Deus. Diz o texto sagrado que eles obedecem a Deus e supervisionam a sua criação.
Diz o texto sagrado que Miguel é aquele príncipe, o arcanjo, que protegia o povo de Israel. Diz o texto sagrado que o anjo Gabriel é aquele enviado para dizer a Maria a respeito daquele que viria. Diz o texto que Miguel luta com Satanás pelo corpo de Moisés, para que o povo não idolatrasse o corpo de Moisés. Ele foi escondido e Miguel estava envolvido nessa batalha contra o diabo. Os anjos estão presentes nas Escrituras em vários lugares. Vários lugares. Eles são chamados também de serafins, uma classe angelical que vive perante Deus o adorando, louvando o seu nome. Isaías fala sobre isso. Outra classe é chamada de querubins, ou são os guardiões. Vocês se lembram de quando Adão pecou, que foi expulso do jardim, um querubim foi posto ali. Um querubim é um guardador, é um guardião, é uma classe angelical. Existem várias classes angelicais descritas nas Escrituras Sagradas. O salmista então está dizendo: todos os seus anjos, todos os que conhecem o seu Criador e foram feitos por ele, louvem ao Senhor, ergam as suas vozes e bendigam o nome daquele que é digno. E veja que os anjos não tiveram benefício da redenção. No texto anterior, no contexto, nós percebemos que todas as bênçãos que nós devemos observar, rememorar e agradecer estão relacionadas à nossa salvação, à nossa redenção, ao nosso estado eterno. Estes anjos que devem louvar ao Senhor não pecaram. Então não existe bênção de redenção para eles, como não existe bênção de redenção para nenhum anjo. Não existe salvação para anjo. Por isso que Satanás não se arrepende e não pode ser salvo. A bênção da redenção é apenas para os homens, para a humanidade. Então, o que é que o salmista diz? Como eles não têm a redenção como motivo principal para louvar ao Senhor, eles têm Deus como Criador, como dominador, governante de todas as coisas. Então, anjos de Deus, louvem ao Senhor por causa do seu domínio e seu poder sobre toda a criação. Então, no verso 22, chegamos ao fim, quando o salmista diz a toda a terra: bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. O salmista termina nos convocando também a louvarmos a Deus pelo motivo que os anjos louvam, por todo o seu domínio, por toda a sua soberania, por todas as suas obras na criação. Deus é Deus. Somente Ele deve ser louvado. A maior bênção que nós temos de louvar a Ele nessa noite não é pelo que nós conquistamos em termos profissionais ou materiais, é porque Ele é o nosso Deus. Ele é o grande motivo do louvor. Não apenas o que Ele faz, mas quem Ele é. Notemos que o Salmo vai crescendo, nos ensinando o que Deus faz a nós, o que Deus faz à igreja e o que Deus faz à criação. Ele tem governo sobre tudo. Ou seja, Ele é o grande eu sou, que não perde o controle de nada e tem a nossa vida na palma de sua mão. Amém, meus irmãos? Curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Já estamos nos aproximando de 2023 e esse é um tempo importante para buscarmos a Deus em oração, suplicando sua bênção sobre o ano que se inicia. Faça uma oração silenciosa por sua família, sua vida, sua igreja, e depois eu quebrarei esse silêncio com uma oração também.
Nosso Deus, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos, Senhor, hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno. Ó Deus, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Oro por meus irmãos, Senhor. Oro pelas famílias que estão aqui, pelas que não puderam estar aqui. Oro por nossa igreja. O Senhor nos conhece. Conhece a nossa casa. Conhece nossos corações. Tu és o Deus soberano, grandioso, que nós adoramos na nossa fraqueza, na nossa pequenez, na nossa limitação, na nossa imperfeição. Nós nos constrangemos diante de tua grandeza e das tuas obras. Nos constrangemos porque tu és puro de olhos e não podes ver o mal. E tu tens posto os olhos em nós, pecadores. Nós ouvimos a tua palavra, Senhor, e vivemos contra ela muitas vezes. Nós nos alegramos na alma pela tua presença. Nós choramos em um devocional porque ouvimos a tua voz na leitura das Escrituras e sentimos a presença do teu Espírito Santo. Nós nos emocionamos com cânticos. Mas vamos lá e pecamos de novo. Nossa mente, nossa fala, nossas ações. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, pedimos que o Senhor mude o nosso coração, o nosso comportamento. O Senhor age em nós e nós abandonamos os meios de graça, nós não os consideramos importantes para a nossa vida, somos tomados por nossas tarefas diárias. Negligenciamos tantas vezes a oração, negligenciamos a leitura da palavra, a comunhão, o culto, a comunhão da igreja, o serviço ao Senhor. E ainda assim o Senhor tem cuidado de nós. Quão bondoso tu és. Quão bondoso amigo é Cristo. Nós não merecemos. Nós somos pecadores. Tu és santo, puro, majestoso, belo Cordeiro de Deus, Leão da tribo de Judá, Rei do universo, Rei dos nossos corações, Rei desta igreja. Tu és o nosso Rei, somos teus súditos e nós nos dobramos diante de ti, porque sabemos que tu estás governando todas as coisas e não será diferente nesse ano de 2023. Estamos certos de que tu não nos abandonarás, e assim como foste com aqueles discípulos no caminho de Emaús, tu estás a caminhar conosco, estás pronto a repousar conosco onde nós estivermos e partir diante dos nossos olhos o pão para alimentar-nos. Estamos certos de que jamais estaremos desamparados, de que jamais seremos abandonados, porque tu nunca nos deixarás, assim tu prometeste, que estarias conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E mais do que isso, tu nos prometeste o teu Espírito, que nos consolaria, que seria o nosso amado Consolador, Paráclitos de Deus para nós. Ó Senhor, quanta misericórdia, quanto amor e quanta preocupação do teu coração para conosco. Deus de amor e de graça, que tem nos sustentado até aqui. Tu és o Deus desta igreja, Senhor, que não é perfeita, tu sabes disso, mas é a tua igreja, o povo que tu escolheste
Louvado seja o teu nome por isso. Sustenta-nos, Senhor, em mais um ano que se inicia. Sustenta-nos, Senhor, para que sejamos fiéis, obedientes, mais devotos, mais piedosos, mais dispostos. Inclina o nosso coração para te servir com mais alegria e com mais desprendimento. Abençoa esta igreja, a pregação que será proferida deste púlpito, que o Senhor fale ao coração do seu povo, com nenhuma dúvida para o seu povo, de que o Senhor está nos dirigindo, nos exortando, nos consolando, nos fortalecendo. Dá-nos graça para vivermos uma comunhão profunda, Senhor, amando-nos uns aos outros, cuidando uns dos outros, e que a Tua palavra vá nos guiando, vá nos fortalecendo e vá nos orientando. Abençoa as crianças de nossa igreja, fortalece-as, guarda-as do mal, Senhor. Abençoa os jovens, adolescentes de nossa igreja, que eles tenham seus olhos fitos no Senhor. Não deixe que eles caiam nas paixões da mocidade, se desviem do propósito que o Senhor tem para a vida deles. Fortalece-os e ajuda-nos a fortalecê-los, a cuidar deles. Abençoa as famílias dessa igreja, abençoa os casamentos dessa igreja, os solteiros da igreja, abençoa, Senhor, os viúvos, viúvas da igreja. Fortalece o teu povo e nos ajude a cada dia sermos a família de Deus uns para os outros. Que os solteiros não sejam solitários, porque somos sua família. Que os viúvos também não se sintam sozinhos, porque nós somos sua família. E que assim cresçamos, que não cresçamos apenas no entendimento da pregação e da palavra exposta, mas que cresçamos na aplicação dela na nossa vida, na nossa comunidade. Abençoa, Senhor, esta congregação, para que ela cresça espiritualmente, para que ela amadureça cada dia mais e mais até o padrão que nos foi posto de varão perfeito. O nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo, o nosso padrão é o Senhor Jesus Cristo. Dá-nos firmeza como tiveste, santidade como tiveste, amabilidade como tiveste, compaixão como tiveste, misericórdia como tiveste. Senhor, Tu és o modelo para nós, o único modelo. Nós não somos guiados por homens, nós não somos guiados por pensamentos humanos, mas pela Tua palavra e pela Tua pessoa. Ó Deus, guia-nos nisso, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar ao Senhor.